nos 120 bilhões de dólares. Essa é a fortuna estimada do Vaticano. Mas o que a Igreja esconde por trás de seus muros? Nos próximos minutos, revelaremos segredos obscuros. Você descobrirá documentos proibidos e teorias conspiratórias. Prepare-se para questionar tudo o que você sempre acreditou. Em 103, Filipe IV da França acusou o Papa Bonifácio VIII de heresia. A acusação abriu uma crise no papado. O poder temporal da Igreja estava ameaçado. Mas essa é apenas a ponta do iceberg. A verdade é muito mais sombria. E a razão por que essa verdade permanece oculta é algo que ninguém está disposto a encarar até agora. O Vaticano é um Estado independente dentro de Roma. Ele possui seu próprio sistema bancário, leis e polícia. Essa autonomia permite que ele opere em segredo. Mas quais segredos ele guarda? Documentos apócrifos, relíquias misteriosas e verdades inconvenientes. A história da Igreja é manchada por escândalos. Vamos desenterrar essas histórias. Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode abalar sua fé. Estamos prestes a entrar em territórios proibidos. A Biblioteca do Vaticano é um dos maiores depósitos de conhecimento do mundo. Ela contém milhões de livros, manuscritos e documentos. Mas o que se esconde nas estantes trancadas? Dizem que a biblioteca guarda textos apócrifos. Esses textos contradizem a narrativa oficial da Igreja. Eles revelam segredos sobre a vida de Jesus e seus apóstolos. Um desses textos é o Evangelho de Maria Madalena. Ele apresenta Maria como uma figura central no cristianismo. Isso desafia a visão tradicional da Igreja sobre o papel da mulher. Outro texto é o livro de Enoque. Ele descreve a queda dos anjos e a origem do mal. Mas por que a Igreja não quer que você saiba disso? Talvez porque esses textos questionam a autoridade da Igreja. Eles mostram que a história do cristianismo é mais complexa e que a verdade pode ser muito diferente do que nos contaram. Mas a Biblioteca do Vaticano não guarda apenas textos. Ela também abriga relíquias misteriosas. Artefatos que supostamente têm poderes sobrenaturais. Uma dessas relíquias é a lança de Longinos. Dizem que ela foi usada para perfurar o lado de Jesus na cruz. Mas o que a Igreja faz com essa lança? Alguns acreditam que ela concede poder e invencibilidade. Outros dizem que ela é amaldiçoada. A verdade é que ninguém sabe ao certo. Outra relíquia é o Santo Sudário de Turim. Ele é um tecido que supostamente envolveu o corpo de Jesus após a crucificação. Mas a sua autenticidade é controversa. A Igreja nunca declarou oficialmente que o sudário é autêntico, mas ela permite que ele seja venerado por milhões de fiéis. Por que essa ambiguidade? Talvez porque a Igreja não quer arriscar perder sua influência. Se o sudário for falso, isso abalaria a fé de muitos, e o poder da Igreja seria diminuído. Mas o Vaticano não esconde apenas relíquias e textos. Ele também se envolve em escândalos financeiros, operações obscuras e investimentos duvidosos. O Banco do Vaticano, também conhecido como Instituto para Obras de Religião, IOR, ele foi acusado de lavagem de dinheiro e corrupção. Mas como um banco religioso se envolve em atividades ilícitas, a resposta está no poder e na ganância. A Igreja acumulou uma vasta fortuna ao longo dos séculos, e alguns membros da hierarquia estão dispostos a tudo para proteger esse patrimônio. Em 1982, o banqueiro Roberto Calvi foi encontrado morto sob uma ponte em Londres. Ele era conhecido como o banqueiro de Deus e tinha ligações com o IOR. A sua morte nunca foi totalmente esclarecida. Alguns acreditam que Calvi foi assassinado por causa de dívidas com a máfia. Outros dizem que ele foi morto para proteger segredos do Vaticano. Qual é a verdade? Talvez nunca saibamos, mas a morte de Calvi é um lembrete sombrio do poder do Vaticano e de sua capacidade de silenciar aqueles que o ameaçam. Mas os escândalos financeiros não são a única mancha na história do Vaticano. A Igreja também foi acusada de encobrir casos de abuso sexual. Padres que abusaram de crianças por décadas. Em 2001, o Papa João Paulo II ordenou que todos os casos de abuso sexual fossem reportados diretamente ao Vaticano. Isso centralizou o controle sobre os casos, mas também permitiu que a Igreja abafasse muitos escândalos. A verdade é que a Igreja protegeu seus padres abusadores, transferindo-os para outras paróquias e silenciando as vítimas. Mas as vítimas estão começando a se manifestar. Elas estão contando suas histórias e exigindo justiça. O Papa Francisco
Francisco pediu perdão pelos abusos, mas muitos acreditam que isso não é suficiente. A Igreja precisa fazer mais para reparar os danos. Ela precisa abrir seus arquivos e revelar a verdade sobre os abusos, para que as vítimas possam finalmente encontrar a paz. Mas o que mais o Vaticano esconde? Existem teorias conspiratórias que afirmam que a Igreja guarda segredos alienígenas, ou que ela controla o mundo através de sociedades secretas. Essas teorias podem parecer absurdas, mas elas alimentam a imaginação das pessoas e nos fazem questionar o que realmente sabemos sobre o Vaticano. A verdade é que o Vaticano é um enigma, uma fortaleza de poder e segredo, que resiste ao tempo e aos questionamentos. Mas talvez um dia a verdade venha à tona e os segredos do Vaticano sejam finalmente revelados. Até lá, continuaremos a investigar. A Igreja sempre teve um papel importante na história da humanidade. Ela influenciou a política, a cultura e a moral. Mas qual é o seu papel no futuro? A resposta pode estar nos segredos que ela esconde, nos documentos apócrifos, nas relíquias misteriosas e nos escândalos financeiros e de abuso sexual. Se a Igreja não enfrentar seu passado, ela não poderá construir um futuro melhor. O Papa Francisco tem tentado reformar a Igreja, torná-la mais transparente e responsável, mas ele enfrenta resistência de dentro. Alguns membros da hierarquia não querem mudar. Eles preferem manter o poder e o segredo, mas a pressão por reformas está crescendo. E talvez um dia a Igreja se torne uma instituição mais justa e honesta. Mas isso só acontecerá se continuarmos a questioná-la, a exigir transparência. A verdade é que o Vaticano é um espelho da humanidade. Ele reflete nossos medos, nossas esperanças e nossos desejos, e nos mostra que o poder corrompe, mesmo o poder religioso. A Igreja precisa aprender com seus erros e se redimir perante o mundo. Mas essa é uma jornada longa e difícil, que exigirá coragem e determinação. Mas vale a pena lutar por um mundo mais justo e honesto. E você, o que acredita? Deixe seu comentário abaixo. Compartilhe sua opinião. Juntos, podemos desvendar os mistérios do Vaticano e construir um futuro melhor para todos. A fé é uma jornada pessoal. A fé é uma jornada pessoal. E a verdade, às vezes, é a última coisa que encontramos. Mas ela sempre prevalece. O silêncio é o maior cúmplice do engano.